Bondade de pastor João, né? Isso é muita bondade, meu pastor. Meus amados, já disse durante a semana que estava com saudade de alguns de vocês. Tive uns dias fora, viajando, uma parte a trabalho, uma parte a descanso, uma parte a conhecendo um pouco mais do Senhor Jesus. Mas eu quero dizer a você que do jeito que eu estava depois de um dia com saudade da minha casa, da minha caminho, eu estava com saudade de cada um de vocês, amém? Glória a Deus. Estava com saudade de estar à mesa com meus amados irmãos. E sem mais delongas, né, já que já são 6h30, eu acho que a gente deve ir aqui até as 9 da noite. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, lá no livro de Ruth, no capítulo 1, no verso 16. Aos amados irmãos, vamos lá para o Antigo Testamento, depois do Pentateuco, aí vem o livro de Juízes, aí você tem o livro de Ruth. Ele é bem pequenininho, a gente acaba passando entre Ruth e o livro de Reis e Samuel e Crônicas. Livro de Ruth, capítulo 1, verso 16. Amém, meus amados? Quem encontrou aí já diz glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, Ruth, capítulo 1, verso 16. Ruth disse: não me supliques para te deixar, ou para deixar de te seguir, pois para onde fores eu irei, onde te alojares eu me alojarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus o meu Deus. Aleluia. Esse mês, meus amados, o nosso pastor Ari, impulsionado pelo Espírito Santo, trouxe para nós a proposta de falarmos sobre a mesa. Onde, durante esse mês, nós já vimos falar sobre a experiência da mesa. A experiência ligada a você buscar relacionamentos mais profundos. Relacionamentos mais profundos com a sua igreja. Relacionamentos mais profundos com a sua família social, com a sua família biológica. Há também uma proposta para que a gente entenda que a mesa há um princípio, que é o princípio de perdão, manifestado por Cristo. Ao redor da mesa, nós vamos nos reportar a buscar a intimidade com Deus, Pai, Filho e com o Espírito Santo. O amado irmão Marcelo, essa semana, compartilhou algo e ele veio impulsionado pelo Espírito Santo me dar e me lembrar agora, antes de a gente subir aqui ao púlpito, que foi o próprio Deus que cita, quando mandou criar todos os objetos do tabernáculo, ele vem falar sobre a mesa. Então falar sobre a mesa é algo forte e sublime, totalmente ligado aos dias atuais e a toda a eternidade do crente, do cristão. Meus amados, mas e aí o que é que tem a ver esse livro de Ruth, essa história, esse versículo que nós lemos agora com a mesa? Para isso é preciso a gente navegar nesse texto, estudar um pouco esse texto e ir tirando as lições. A história de Ruth é uma história bastante conhecida. A história de Ruth e Noemi é a história de uma tragédia que acaba com um final feliz. Passando rapidamente, nós vamos entender que existia um homem chamado Elimeleque, casado com Noemi. Em um momento de fome, ele sai de sua terra, vai para a terra moabita. Lá, ele segue com seus filhos, Quilion e Malom. E lá nessa terra, seus filhos casam com duas mulheres moabitas. Uma se chama Orfa, a outra se chama Ruth. De repente, se assoberba, ou seja, recai sobre aquela família uma sequência de assuntos trágicos. Morre Elimeleque, depois morrem os dois filhos, e Ruth, e Orfa, e Noemi se veem sozinhas
Na tradição daquele tempo, a mulher, ela precisava obrigatoriamente de um homem em sua casa. Era proibido na cultura judaica, na cultura daquele tempo, até mesmo as mulheres irem trabalhar, fazerem várias ações sociais sem a presença do seu marido, sem a presença de um filho mais velho, de alguém que lhe desse cobertura, alguém do sexo masculino. Então, era uma tragédia. Mas a palavra vai dizer que essa tragédia, ou essa situação difícil, ela é revertida. E nós começamos nesse versículo, nessa noite, trazendo o versículo que vai mostrar a chave de virada na história de Ruth e de Noemi. Que é o momento em que Ruth diz assim para Noemi: não me supliques para te deixar, ou para deixar-te e seguir. Ora, o teu povo será o meu povo, e o meu Deus será o teu Deus. É essa declaração de fé que vai mudar toda a história. Mas para a gente entender um pouco mais, eu queria pedir aos amados que prestassem atenção, mantivessem sua Bíblia aberta e fosse lá no versículo 1 desse primeiro capítulo. Lá no versículo 1, a palavra vai dizer o seguinte: ora, sucedeu que nos dias em que os juízes governaram, houve fome na terra. E um certo homem de Belém de Judá foi residir temporariamente na terra de Moabe, ele, sua esposa e seus 2 filhos. O texto começa destacando que houve fome na terra de Israel, no tempo de onde? Dos juízes. Quem lê o livro de Juízes vai entender que durante todo esse livro passam-se várias lideranças, vários tempos, e uma das frases mais comuns, infelizmente, que se vai ler dentro do livro de Juízes é: e o povo de Deus começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, adorando outros deuses. E todas as vezes que isso acontecia, Deus infligia sobre eles um juízo. E nesse momento, o juízo de Deus vai ser levando fome para aquela terra. Eu acho interessante que a outra coisa importante desse texto é que diz que eles moravam em Belém de Judá. A palavra Belém de Judá significa casa do pão. Mas como a casa do pão tinha deixado de adorar ao Deus provedor, estava faltando pão na casa do pão, na cidade que tinha o nome de casa do pão. O texto também vai dizer que Elimeleque, junto com sua esposa e filhos, foi residir em uma outra terra, nas terras de Moabe. Pela expressão foi, você observe que o texto não fala foi conduzido, foi direcionado por Deus. Não, ele tomou uma decisão pessoal. O tempo era difícil e ele foi para outra terra. Um detalhe: desde Gênesis 19:37 havia uma orientação para que o povo de Israel não deixasse sua terra, a não ser que fosse uma orientação de Deus. E no momento difícil, o que é que acontece? Aquela família desobedece a Deus. E o Senhor falou comigo no meu coração e disse assim: nos tempos de fome, nos tempos difíceis, você me obedece? Mas no tempo bom, eu quero saber se você me obedece. Quando Deus fala em obedecer, é obedecer a sua palavra. No tempo difícil, é nessa hora que você é testado a obedecer a Deus. Você me obedece? Porque se não obedecer, cairá sobre nós a possibilidade de sofrermos o juízo de Deus. Nós estamos numa semana crucial para alguns, principalmente para os jovens, né? Coração bate mais forte, os hormônios estão lá, sobe, desce, vira, é tanta coisa, o jovem não consegue ficar parado, quer algo que seja diferente, é louco por sensações. Está chegando aí um tempo difícil, e esse tempo difícil vem decisões difíceis. Mas não importa qual for a decisão que você tem que tomar é a decisão de obedecer a Deus. Interessante que Elimeleque estava com sua família tentando fugir dos juízos de Deus. Mas alguém pode fugir dos juízos de Deus?
Nessa semana a gente não pode deixar de falar nisso e contar uma história aqui. Eu vou falar mais um pouco. Mas teve um pastor que ele disse assim: cheguei no meu limite, não aguento mais. Ele disse: não quero mais nada com Jesus. Aí quando você quer fazer algo e não tem autorização de Deus, você às vezes tenta fazer um puxadinho. Os seres humanos, nós somos acostumados a fazer o puxadinho. Aí ele disse assim: a prova, eu quero ver, se Deus tem negócio comigo, eu vou para uma festa. Eu duvido alguém falar comigo nessa festa, alguma coisa da parte de Deus. Aí o pastor foi embora, botou a roupa, botou o perfume, já estava doido para dançar o forró. Chegou, quando ele entrou dentro do forró, encontrou uma jovem da igreja. A jovem, quando olha ele, abraça o pastor, começa a chorar e diz: pastor, ore por mim, para Deus me perdoar. Meu Deus, como Deus existe. E o pastor sem entender: meu Senhor, obrigado Jesus. Aí o pastor orou, né? Disse: minha filha, por que é que você está? Ela disse: porque quando eu entrei dentro da festa, me bateu uma tristeza muito grande. Eu disse: Senhor, se tu é Deus, providencie um homem de Deus para que eu possa encontrar aqui e ganhar a força de retornar para casa. Meu irmão, você não foge dos desígnios e do juízo de Deus. O que for vontade de Deus para a sua vida, vai acontecer. Se você lutar, o que vai acontecer? Consequências, como a gente vai estudar e ver aqui nessa tarde, nessa noite, que aconteceram sobre a vida de Elimeleque, de Ruth, Noemi e toda a sua família. Mas ele dá um jeito, porque o amor dele é infinito. Ainda que estejamos longe dele, ainda que erremos, ainda que enfiemos os pés pelas mãos, mas ele é esse Deus que cria situações como a que criou com esse pastor. E eu creio que ao longo dessa semana vai criar situações com muito pai de família, com muita mãe, com muito jovem, com muita família, para atraí-los de volta para a sua presença, sustentar com sua forte mão e dizer que ele é aquele que é Senhor, que tem tudo de bom para a vida do homem. No versículo 2, aquele homem que é Elimeleque, que significa o Senhor, ou Deus é o meu rei, ele tem 2 filhos, e ele junto com sua esposa, de nome Noemi, coloca o nome desses filhos Malom e Quilion. Um significa fraco e o outro significa pessoa frágil. É interessante que os pais de Elimeleque, quando foram lhe colocar o nome, disseram: o seu nome vai significar Deus é o meu rei. Porque no tempo de Juízes, havia um princípio de que o governante, ele administrava, mas o rei era o Senhor. Então era uma homenagem. Já ele, com sua esposa, quando foram colocar o nome dos seus filhos, eles não tiveram a mesma perspicácia, a mesma fé, a mesma visão de reino, e colocaram nomes que já, de certa forma, encaminhavam seus próprios filhos para um fim que não era aquele almejado, que não era aquele desejado. Eles já estavam prevendo a tragédia que iria acontecer. E aí a gente tem que tomar muito cuidado naquilo que nós falamos, naquilo que nós declaramos, naquilo que nós nominamos. Muitas das tragédias que acontecem em nossas vidas é fruto das nossas palavras, que não dão vida, dão morte. E eu estou falando aqui, primeiro pedindo a misericórdia de Deus para mim, para falar a vocês, porque todo dia nós somos tentados a usar a nossa boca para dar vida ou para dar morte. E na grande maioria das vezes nós somos tentados e falhamos, meus irmãos. Porque se nós acertássemos todas as vezes que nós usamos a nossa boca, o mundo era outro. Porque nós somos falhos. Mas glória a Deus que vivemos no tempo da graça do nosso Senhor Jesus. Porque senão nós estávamos mortos em nossas transgressões. Elimeleque, no versículo 3 vai dizer que ele era marido de Noemi e faleceu. Ora, ele fugiu do juízo de Deus, saiu de um canto que tinha fome, para não morrer de fome, foi para outro lugar, mas morreu antes do tempo. Porque ninguém foge do juízo de Deus. Morreu do mesmo jeito.
desobedeceu e teve o mesmo resultado. Lá no versículo 4, vai dizer que os filhos de Elimeleque e de Noemi, eles vão e tomam como esposas mulheres de Moabe, o que era, segundo a lei hebraica, proibido. Lá em Deuteronômio 23:3, vai haver uma proibição específica sobre isso. Elas inclusive eram proibidas até de entrar dentro da congregação. Então eles desobedecem à lei judaica e ainda habitam. O texto vai dizer no versículo 4 que eles habitam durante 10 anos em Moabe. Meus amados, cair é fácil, levantar que é difícil. Veja que o pai erra, os filhos erram, e o erro deles, eles veem a morte do pai, mas mesmo assim, eles permanecem 10 anos numa terra que adorava outro Deus, numa terra que era totalmente diferente da sua cultura. Eles sabiam que ali não era o seu lugar, eles sabiam que ali não havia nada de bom e produtivo para eles, mas eles permaneceram, porque embora soubessem, não tinham forças para se levantar. E daí o primeiro recado, meus amados, nessa noite, nós temos que tomar muito cuidado para não dar o passo final da nossa queda. Porque depois que cairmos, o Senhor é misericordioso, Ele nos levanta, mas é difícil. Deus é um Deus de aliança, e Ele cobra toda aliança que é quebrada. Ela tem consequências, Ele corrige, porque Ele é Pai misericordioso, mas ela traz consequências. Nós estamos observando aqui, Elimeleque saiu para não morrer de fome, junto com sua família, mas ele não conseguiu viver com sua família, ele acabou morrendo e perdendo a sua vida antes do tempo. Noemi, quando viu-se desesperada, ela disse: coisa boa, meus filhos estão casando, eu agora tenho um lar, tenho uma família, mas de repente os seus filhos morrem antes do tempo. A consequência vai chegando da aliança quebrada. No versículo 5, Malom e Quilion falece, a mulher é deixada sem os 2 filhos. Dos versículos 1 a 5, nós observamos uma tragédia em 3 etapas. Na primeira etapa, Elimeleque morre. Noemi e seus filhos poderiam corrigir o rumo voltando para a terra, mas eles avançam, casam com mulheres moabitas, vivem por lá mais 10 anos. Então, vem a segunda etapa. Depois, na terceira etapa, os filhos morrem, Quilion e Malom. Essa tragédia em 3 etapas vai mostrar aquilo que a Bíblia diz, que um abismo puxa outro. Você vai ser tentado a começar a olhar no Instagram, no Facebook, no Twitter, enfim, coisas essa semana que não são de Deus. A segunda etapa é você querer, não tem nada demais, eu ir dar só uma olhadinha, eu ir fazer isso, eu posso liberar meu filho para curtir ali de tardezinha. Cada etapa vai puxar uma segunda etapa cada vez pior, de uma tragédia que vai ser única, a distância de Deus e o juízo de Deus. Mas no versículo 6, está escrito assim: então levantou-se ela com as 2 noras, para que pudessem retornar à terra de Moabe, da terra de Moabe, pois ela havia ouvido na terra de Moabe como o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhes pão. Eu acho interessante aqui, porque é o seguinte: eles tinham 2 opções: ir à mesa de sua terra, mas eles foram para longe da mesa de sua terra. Mas mesmo estando longe, lá na sua terra, o texto vai dizer que chegou em Moabe as boas novas do Senhor. Ei, se você está triste porque tem alguém de sua família que está longe, muito longe de sua mesa, preste atenção, quem vai buscar é o Senhor.
vai chegar nas terras de Moabe as boas novas do Senhor. Se você for analisar lá no Targum hebraico, que é uma espécie de comentário da Bíblia hebraica, é como se fosse um comentário de Hernando Dias Lopes sobre a Bíblia. Ela vai dizer que o que apareceu lá para elas foi o anjo do Senhor, anjo com A maiúsculo, ou seja, Deus tomou providência, foi buscar aonde eles estavam, porque Ele é Deus, Pai misericordioso e não abandona a ninguém. Ele permite a consequência, Ele permite a tragédia, Ele permite a dor, mas no meio da tempestade, no meio de tudo isso, Ele tem passagem, e Ele vai agir em meu e em vosso favor, e em favor do nosso. Amém? Glória a Deus. Então não importa o quão longe você esteja, o Senhor está nessa noite me convidando, te convidando para se chegar cada vez mais para a mesa dele. Na casa do Pai sempre tem o pão necessário. Não é exatamente o pão que você quer, mas o pão que você precisa. É por isso que no versículo 7 nós vamos observar que assim, se referindo a Noemi, ela saiu do lugar onde estava, junto com suas 2 noras, e elas puseram a caminho para retornar à terra de Judá. Noemi tomou 2 atitudes. A primeira, levantou-se. A segunda, saiu rumo à terra de Judá. O Senhor está precisando de homens e mulheres que se levantem e saia em busca da mesa. Toda essa proposta que o nosso pastor trouxe sobre estar à mesa é para que a gente se levante e saia em busca da mesa. Nós precisamos de olhar para a posição em que estamos, termos olhos espirituais para enxergar o nosso erro, se levantar e sair em busca da mesa. No versículo 8, Noemi diz às 2 noras: ide cada uma de vós e retornai para a casa de sua mãe, que o Senhor vos trate com benevolência, como tratasse os mortos, os filhos dela, e a mim. Nesse momento, Noemi, ela vai demonstrar uma fraqueza. Embora ela acredite em Deus, embora ela seja traída, embora ela tome a atitude de se levantar e ir à mesa, ela não consegue, por falta de fé, estimular as jovens que estavam com ela, as jovens viúvas. Observe que muitas vezes, nós enquanto filhos de Deus, temos essa dificuldade de estimularmos quem está do nosso lado. A nossa falta de fé não consegue estimular quem está ao nosso lado, ao ponto dela dizer: fiquem aí mesmo, encontrem descanso, casem-se com homens daqui mesmo. Ela vai dizer mais na frente, nos outros versículos, ela vai dizer: olhe, fiquem. Se você pegar aí dos versos 11 a 13, ela vai dizer: fique, eu já sou velha, se eu chegar lá e casar, daqui que eu tenho um filho para que vocês casem, vai dar errado. Vocês sabem que lá naquela terra vocês não podem casar. Existe uma proibição na terra para que os israelitas casem com as moabitas. Olhe, não vai dar certo para vocês não, fica aqui. Ela chega ao ponto, inclusive, de orientar de uma forma totalmente diferente. Ela diz assim: fique com os deuses de vocês. No primeiro momento ela até diz que o Senhor vos abençoe, mas depois no outro momento ela diz: fique com esses deuses que vocês adoram aí. Meus amados, quantas vezes em um momento de dificuldade, lá num parente que ainda não abriu os olhos, a gente quer falar que o caminho dele está errado, que ele precisa de Cristo, mas a gente não tem ainda o amor, a paciência, o fruto do Espírito Santo, para entender a diferença do nosso irmão, e a gente acaba dispensando não do amor de Deus, mas dispensando ódio, rancor, ou mesmo sendo instrumentos de desânimo.
E eu estou falando isso aqui, meus irmãos, começando uma penitência por mim. Porque não é porque você sobe aqui e prega a palavra de Deus que você torna melhor do que alguém. Pelo contrário, a única coisa que nos diferencia é que nós dedicamos um determinado dia, ou dias, ou horas, para estudar aquilo que o Senhor estava ministrando aos nossos corações, e tivemos a coragem de trazer aquilo que Ele ministrou, porque primeiro Ele fala conosco. Ele não nos torna melhor do que absolutamente ninguém. Pelo contrário, Ele traz para nós uma responsabilidade ainda maior, de tentar fazer aquilo que nós aprendemos, que estamos ensinando. Não porque já estamos totalmente realizando. Sabe por quê? Porque nós somos miseráveis, pobres, homens, cegos e nus. A única diferença é que a gente teve a coragem de estudar a palavra e trazer um pouco de alimento. E outra, o que vai fazer não é o que nós dissemos, é o que está na palavra do Senhor. O que vai convencer eu e você do pecado é o Espírito Santo de Deus. Não são minhas palavras. As palavras humanas, de sabedorias humanas, de nada valem. Todo o poder reside na palavra do Senhor. E a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes nós deixamos de escolher as palavras vindas das Sagradas Escrituras para usar na nossa sabedoria pessoal e agredimos as outras pessoas. No lugar de darmos vida, nós provocamos desânimo. Foi isso que Noemi fez com Ruth e com Orfa. E é isso que o mundo tenta fazer conosco todos os dias. E é isso que o inimigo tenta fazer comigo e com você todos os dias. Ele quer criar em nós um sentimento avesso ao pertencimento. Enquanto nós devemos ter o sentimento de pertencimento da igreja, o inimigo quer criar para a gente e nos toca todo dia a agirmos de maneira que a gente faça com que as pessoas não se sintam pertencentes à igreja do Senhor, integrantes do corpo de Cristo. Nós somos tentados a agir assim todos os dias. Mas a gente tem que todos os dias reagir não com desânimo, mas entendendo que cada um tem o seu tempo, o seu jeito e sua forma. Buscar alguém, se naquele momento aquela pessoa, aquele seu irmão não pode te ajudar, você vai procurar um outro irmão, mas você vai andar junto. Não ande sozinho. A igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo, foi criado para que nós possamos estar à mesa, juntos, reunidos, porque é juntos e unidos que nós conseguimos vencer os desafios dos nossos dias. A igreja é uma família mais do que biológica, é mais do que uma família psicossocial. A igreja é um organismo vivo, parte do corpo de Cristo, sem o qual, sem ligar a ela, nós pereceremos inevitavelmente. E é por isso que a gente tem que se ligar e não andar sozinho. É por isso que a palavra de Deus vai falar em muitos momentos. Falávamos com os amados irmãos que estão fazendo o curso de batismo, sobre confessar os pecados uns aos outros. Qual é a motivação de Tiago 1? Me ajuda aí os amados que fizeram o curso. Tiago 1, 19, 1, 8, 1, hein? Quem pegou aí, me ajuda. Confessar aos outros para que nós sejamos curados. A cura, quando a gente abre o nosso coração e no lugar e contamos as nossas dificuldades, os nossos problemas uns para os outros. E aí o que acontece? Quando Noemi faz tudo isso, nós vamos ter no versículo 14 o divisor de águas. Orfa, quando escuta de Noemi, vai embora, eu não quero que vocês vão, arruma um marido, não tem condições, volta para os deuses. Orfa chora, mas vai embora. Tem gente que escuta a voz de Deus, chora, mas vai embora. Tem gente que sabe qual é a ordem de Deus, qual é o princípio, quais são os princípios de Deus, o que Ele está ensinando sobre sua palavra. Ele tem dentro do seu coração um remorso, mas ele, na hora de tomar uma decisão, a decisão não é de ir à mesa, ele toma a decisão de ir para longe da mesa. É o que acontece com Orfa. Mas Ruth se agarra em Noemi. Ela não tinha força. Ela estava tão fragilizada quanto Noemi. Aquilo era uma tragédia, viúva, numa terra complicada de se viver.
ela se agarra em Noemi. Mas ela se agarra não é no que Noemi é, mas no que Noemi representa. Noemi representa alguém que pode levá-la a um povo que ama a um Deus, a qual ela ouviu dizer que estava fazendo maravilhas, ao qual ela ouviu dizer que fazia grandes coisas, ao qual ela viu que Noemi era diferente. Ela queria estar com Noemi pelo Deus de Noemi. É por isso que ela diz: o meu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Isso vai fazer a diferença na minha e na sua vida. Todos os dias vai estar diante de você a opção de largar ou agarrar-se. Agarrar-se a quem? A mesa. Agarrar-se a quem? A Deus. Ou soltá-lo. Isso sempre vai acontecer em momentos difíceis. Não vai ser nos momentos bons. Não vai ser quando o dinheiro tiver muito. Não vai ser quando a relação na sua casa estiver mil maravilhas com toda a sua família. Não vai ser quando a relação tiver mil maravilhas com todos os seus filhos, com o seu trabalho. Não vai ser quando você tiver com a saúde a mil maravilhas. Não vai ser nesses momentos. Vai ser nos momentos difíceis que você vai estar diante de duas opções: vai largar ou vai agarrar? Orfa largou, Ruth agarrou. Pelo que Noemi representava o Senhor. Ruth diz: não supliques, no verso 16, não suplique para te deixar, porque o meu Deus será o teu Deus. O que a gente observa é que Ruth, ela queria ter uma experiência à mesa. Ela não desanima, ela reconhece o que tem de melhor em Noemi, que é a fé dela em Deus, e ela começa a exercer também a sua fé. Eu estava lá na igreja da cidade, e o pastor Chip trouxe uma pregação. Ele é um pastor americano, e trouxe uma pregação que eu anotei, e o Senhor me lembrou de trazer isso hoje para vocês. Isso tocou meu coração. Ele disse que o nosso negócio é de natureza espiritual, portanto só prospera se tiver fé. Ele diz que o nosso negócio é de natureza espiritual, portanto só prospera se tiver fé. A igreja só cresce se tiver fé. Só tem mantimento na igreja se tiver fé. Só tem crente na igreja se tiver fé. Só tem casamento em pé se tiver fé. Só tem filho debaixo dos pés do Senhor se tiver fé. Só tem saúde se tiver fé. Tudo vai depender de fé. Aí ele diz mais o seguinte: o medo de falhar é o maior desafio para o exercício da fé. Elimeleque, com medo de morrer de fome, no lugar de exercer a fé e permanecer no lugar em que estava, correu do juízo de Deus e morreu. Noemi, por medo de exercer uma fé mais forte, mais contundente, queria abandonar as noras e ir sozinha para um destino que ela achava que ia ser terrível. Ela não estava exercendo a fé. Ele diz também que Deus sabe que nós vamos falhar, mas mesmo assim Ele nos envia. Nós não confiamos em nós mesmos, mas Ele confia em mim e em você. Mesmo sabendo que nós vamos falhar, a nossa trajetória até o céu vai ser feita por diversos momentos em que nós vamos falhar. Só que Ele acredita todos os dias e todas as horas em mim e em você. Ele acredita sabendo que iremos falhar, mas Ele continua investindo. Investiu o que tinha de melhor, que era seu Filho Jesus, acreditando em mim e em você. E Ele crê e espera veementemente que a gente não falhe, mas Ele sabe que vamos falhar. E quando falhamos, Ele ensinou uma terceira coisa: acessamos a próxima etapa da escola das falhas. Isso não é um aviso para que nós abandonemos, mas para que volte e recomece. Muitos aqui já erraram, e dentro do seu erro achou que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução, que o melhor caminho era quebrar os princípios de Deus e seguir em frente. Mas o que Deus me trouxe para, com reflexão, falar para a igreja nessa noite é: a sua falha
não é a mensagem para que você abandone e desista de tudo. A sua falha poderá e deverá ser o motivo da sua reflexão, aprendizagem, para que você entre na porta da segunda etapa das vitórias que você vai aprender a partir desse momento difícil. Como nós sabemos da história de Ruth e Noemi. Ruth e Noemi vão acabar morando aonde? Na casa de Boaz. Boaz vai casar com Ruth, mesmo ela sendo uma moabita. E da descendência de Ruth vai sair Jessé e vai sair Davi. Ela vai virar a avó do rei Davi. Porque o projeto do mundo era a morte. Tudo se desenhava trágico. Não tinha solução. Mas para Deus sempre tem solução e tem jeito. Você nunca vai fazer um novo começo, mas você sempre vai poder fazer um novo final. E esse novo final depende de quanto você está próximo de Deus. E é isso que acontece. Quando Noemi se levanta, eles seguem para Belém. Belém era o quê? A casa do pão. Belém é a terra de onde vai vir Davi. Belém é a terra de onde vai vir Cristo. Vocês sabem o que significa? O que Miqueias, lá no capítulo 5, versículo 2 disse? Ele disse assim: mas tu, Belém, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado, distante, em tempos antigos. Isso é uma promessa da vinda do Messias. É a promessa de Jesus. Sabe por quê? Porque para Deus não existe grande e pequeno. Na verdade, Ele gosta de pegar o pequeno e transformar no grande. Ele gosta de pegar as coisas possíveis e torná-las mais possíveis. Mas o que Ele gosta mesmo é pegar das impossíveis, improváveis, das fracas, das loucas e transformar em grandes coisas com base na sua mão, no seu amor, no seu poder. Ele pegou a história de Noemi e de Ruth, que apontava para uma tragédia de duas viúvas que não tinham jeito, que iriam morrer à míngua, sofrendo por onde quer que fosse. Mas Ele transforma elas em mulheres abençoadas, vivendo numa terra abençoada, farta de pão, cheia de dias, com uma descendência gloriosa. Sai dela Davi e o próprio Messias mais na frente. Jesus transforma o erro em algo apropriado, apesar dos custos. Porque nesse processo, toda a família de Elimeleque teve custos. Ruth e Noemi teve custos da desobediência. Mas há uma transformação. Boaz, quando vai tomar Noemi, Ruth, em namoro, em relacionamento, ele diz lá no capítulo 2, no verso 12, vou ler aqui para vocês: o Senhor recompense o teu trabalho, e um galardão pleno te seja dado, da parte do Senhor, Deus de Israel, debaixo de cujas asas tu viesses confiar. O Senhor está dizendo assim, ó: tá difícil, dando trabalho, já deu vontade de desistir, chutar o balde, já. Deus vai recompensar o teu trabalho, porque vieste debaixo das asas dele e confiaste. É por isso que o Salmo 91 diz que bendito aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, pois ele descansará. A promessa de Deus é essa. Entendendo a mesa, é você entender que começa, ao chegar à mesa, você apenas não só se levantou, não só saiu em busca, você não só chorou como órfão, mas você realmente quis ir à mesa, porque você quis ter relacionamento. Não importa, você quis ter relacionamento. Jesus
vai fazer isso em todo o seu ministério. Ele chama os discípulos em momentos de particularidade. A mesa, ele está nas vésperas de todo o seu sacrifício. Ele se reúne com os discípulos, ele faz a ceia, ele quer eles próximos, ele dá os últimos cuidados, ele promove cura. Lá na ceia tem até briga, tem. Se você já leu, vai ver que vai ter uma hora que Jesus tem que olhar e dizer: Simão, Simão, o que é que está acontecendo aqui? Ou seja, aqui dentro da igreja, no seu relacionamento familiar, vai ter problema, vai ter confusão, vai ter desespero, mas vai ter. Se você estiver à mesa, vai ter cura. Jesus fala lá em Mateus 6,14 que é necessário perdão para iniciar todo o processo de cura. Ao redor da mesa, Jesus cria intimidade e ele faz o sobrenatural. Os discípulos no caminho de Emaús, eles tinham a ordem de ficar em Jerusalém, mas eles foram para outro lugar. Mas as misericórdias de Deus se renovam a cada dia. Jesus foi buscá-los no caminho. E ele começa falando a sua palavra, contando tudo. Mas vocês não sabem que isso tudo que aconteceu ia acontecer. E aí eles se sentem atraídos, chamam Jesus para cear juntos. Quando eles estão jantando, que Jesus parte o pão, abre-se os olhos. E eles percebem que estão com Cristo. Não importa o quão distante, o quão difícil a sua situação. Não basta só saber e entender a palavra. É preciso buscar urgentemente a mesa, porque somente a mesa, com intimidade com Jesus, é que Ele vai curar as nossas feridas. É somente lá, juntinho com Ele, no partir do pão, que os nossos olhos vão ser limpos, libertos. E isso estava acontecendo com quem? Com os discípulos que seguiram Jesus finamente, ligadamente, constantemente, fortemente, por pelo menos 3 anos. Mas mesmo assim, bastou um segundo para eles se desviarem. Mas o bom é que a misericórdia de Deus é que aquele mesmo Jesus do caminho de Emaús está hoje aqui. Ele está hoje aqui pegando na minha mão e dizendo assim: filho, eu não quero que você só saiba a minha palavra, eu quero te curar. Ele está dizendo para mim e para vocês: eu não quero que você apenas saiba a minha palavra, eu não quero que você sinta apenas uma dor no seu coração da minha palavra. Não, eu quero estar juntinho com você, eu quero partir o pão e estar junto com você, eu quero cear contigo. Eu tenho cura nesse caminho. Eu só preciso que você faça uma coisa: esteja à mesa comigo. É só isso que Ele quer. É só isso que o Senhor quer. Foi só isso que o Senhor quis de Ruth para mudar a sua história. Foi só isso que Ele quis de Noemi para mudar a sua história. Que eles quisessem estar à mesa. E aqui nós encerramos e pedimos ao Senhor que aplique em vossos corações essa palavra. E não esqueçam, meus amados, a decisão é sua: estar longe da mesa ou buscar a mesa. Não é necessário que você tenha forças para ir à mesa. É necessário que você se levante e se direcione no caminho dela. O resto, quem vai fazer é Jesus Cristo de Nazaré. E na mesa dele tem pão. E ele diz que é o pão da vida. E todos que se alimentarem daquele pão nunca mais terão fome. Na mesa dele tem um sangue. O sangue carmesim. O sangue que liberta. O sangue que cura. O sangue que salva. E ele, o Cristo Jesus, é o que peleja por mim e por você. Ainda que você tenha tomado o caminho distante, ainda que a rota que você queira tomar é totalmente diferente daquela que Ele quer, Ele vai lhe buscar no caminho de Emaús, só para te lembrar que você é filho dele e que Ele te quer à sua mesa.
Quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. Fecha teus olhos, igreja do Senhor. Começa a orar nesse momento. Interceda. Fecha teus olhos, começa a orar. Começa a bendizer o nome do Senhor. Essa palavra não foi em vão aos nossos corações. O Senhor tem uma boa notícia para você nessa noite. Tem lugar na mesa para você com o Pai. Você pode ter andado por caminhos tortuosos. Você pode ter corrido quilômetros de distância da presença do Pai, da presença do Mestre. Mas eu quero dizer para você que o bom pastor está aqui neste lugar. O bom pastor que vai buscar a ovelha perdida, ele está aqui neste lugar e não esqueceu de você. Ele não esquece dos seus filhos. Ele não esquece daqueles que são dele. Talvez você tenha fugido da presença do Senhor, e hoje à noite o Pai está te dando uma oportunidade de retornar à mesa e sentar com Ele. Eu quero dizer para você que na mesa há fartura, na mesa há comunhão, na mesa há arrependimento, na mesa há alegria. O Senhor não deseja que você venha comer das migalhas que Satanás está te dando. Está iniciando mais uma semana, e uma semana decisiva de São João, onde você vai ter a escolha de sentar à mesa com o Pai ou comer das migalhas que Satanás te dá. E vamos cantar mais uma vez essa canção. E o Senhor está te chamando para estar aqui na frente, dizendo: Senhor, eu quero retornar.